Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo. O plano de Jesus para o casamento. Bem, se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, familiares. Você sabe que quanto mais pessoas assistirem essa lição, mais pessoas podem ser salvas através de você. Quando você leva esta lição para outra pessoa e essa outra pessoa, ela pode ser trabalhada por Deus, o Espírito Santo, e ela vir para a igreja, se entregar a Jesus e ser uma estrelinha na sua conta, lá no céu. Bem, então, o plano de Deus para o casamento. Que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus sobre o divórcio? Que lições Jesus ensinou em Marcos 10, 1 a 12, Gênesis 1, 27 e 2, 24? Bem, vamos ler primeiro Marcos 10, 1 a 12? Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Jordão. Mais uma vez as multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que o homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu. Responderam os fariseus. Disse que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração tão duro. Mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. E Jesus respondeu: quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. Se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, também comete adultério. Os fariseus já tinham uma opinião formada sobre a questão do divórcio. Eles não buscavam uma resposta, mas armavam uma cilada para Jesus. E dizem Marcos: e aproximando-se alguns fariseus, experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Em 10:2. Os fariseus não estavam focados nos princípios de Deus sobre o casamento, mas em encurralar Jesus, o colocando contra Herodes. Lembrando que João Batista foi preso e degolado por denunciar o divórcio ilegal de Herodes com Herodias. O que os fariseus queriam era que Jesus se tornasse intolerável em termos políticos e religiosos. Por outro lado, colocar Jesus contra a lei de Moisés, colocando Jesus à prova, o acusando de heresia. Se Jesus dissesse que era lícito, transgredia a lei de Moisés. Moisés disse em Deuteronômio 24:1 que se o homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, levaria a carta de divórcio e a despediria. O pior, colocaria Jesus contra o povo de estar promovendo a desintegração da família. Mas Jesus não caiu na armadilha dos fariseus. Ele respondeu à pergunta deles com outra pergunta, abrindo a porta para a verdadeira interpretação sobre a concessão de Moisés acerca do divórcio. O divórcio
não é uma instituição divina, muito pelo contrário, é abominável aos olhos de Deus. O casamento é a expressão da vontade de Deus. Gênesis 1:27 e 2:24. Observe que Jesus perguntou o que Moisés mandou e os fariseus responderam o que Moisés permitiu. Moisés não ordenou o divórcio. Ao contrário, ele reconheceu a sua presença, o permitiu, mas deu instruções como ele deveria ser praticado. O que Moisés mandou foi que Deus ordenou sobre o casamento em Gênesis 1:2:27. Esse sim é abençoado por Deus. A concessão para o divórcio, estabelecida na lei de Moisés, tinha como propósito proteger suas vítimas. Segundo a lei judaica, somente o marido poderia iniciar o processo de divórcio. A lei civil, porém, protegeu as mulheres, que naquela cultura estavam completamente vulneráveis. Eram condenadas a viver sozinhas, desamparadas. Por causa dessa concessão de Moisés, o marido não poderia despedir a mulher sem a carta de divórcio e depois de despedi-la, não poderia tê-la de volta. Caso essa mulher viesse a casar-se novamente, ou mesmo no caso de ela ficar viúva. Assim, o marido precisava pensar 2 vezes antes de despedir sua mulher. Então, a permissão para o divórcio presente na lei mosaica era para proteger a esposa de um marido mau, e não uma autorização para ele se divorciar dela por qualquer motivo fútil. Havia divórcios porque a mulher queimou a comida. Coisa muito estranha acontecia naquela época. Por isso, Moisés teve que colocar leis, colocar regras para o divórcio. Mas enquanto os fariseus estavam inclinados a mergulhar no tema divórcio, Jesus estava focado no tema casamento. Nesse texto, Jesus lança os 4 grandes pilares do casamento como instituição divina. Em primeiro lugar, de acordo com a lei de Deus, o casamento é heterossexual. 10:6. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Gênesis 1:27. O relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher, entre o macho e a fêmea, biologicamente. Somente a relação heterossexual pode cumprir os propósitos de Deus para a família. Bem, eu não posso ir fundo nesse tema, porque não é permitido no YouTube, nem nas redes sociais. Eu perderia o canal, então não posso ir fundo. Então, o sexo antes e fora do casamento é uma proibição divina. 1 Tessalonicenses 4:3-8. No casamento, é uma ordenança. 1 Coríntios 7:5. O que é uma proibição para os solteiros é um mandamento para os casados. A união entre marido e mulher é mais estreita do que a relação entre pais e filhos. Os filhos de um homem são parte dele mesmo, mas a sua esposa é ele mesmo. O apóstolo Paulo diz: assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a sua igreja. Efésios 5:28-29. Nenhum sucesso compensa o fracasso do casamento e da família. Não fomos chamados para imitar o mundo, mas para ser referencial de Deus no mundo. O povo de Deus precisa mostrar ao mundo um casamento sólido, com famílias unidas e regadas pelo amor. Bem, então não perca a lição de segunda. O que Jesus fez
quando levaram as crianças para ele. É o que vamos saber amanhã, se Deus permitir. Até lá.